Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui para falar sobre um tema que tem se apresentado no centro das atenções dos cuidados prestados com as crianças vítimas de desastres, que é o modelo usado para o atendimento dessas crianças. É importante destacar que a criança, em uma situação de desastre, é uma vítima que exige atenção particular e, para os socorristas serem cada vez mais assertivos, é preciso ampliar o conhecimento acerca do modelo de atendimento. Para falar sobre esse assunto, contamos com a presença do professor Luiz Antônio Cardoso. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Professor, é muito comum uma criança que passou por uma situação de risco, uma situação de desastre, é muito comum que ela fique revivendo, rememorando aquela situação. A psicologia explica isso? Sim, a psicologia tem ferramentas, tem teorias bastante para poder explicar esse tipo de revivência, né, de um evento traumático. Chama efeito nocebo, é isso, professor? É uma revivência com que ela não consegue se expressar, exatamente tem uma carga emocional muito grande, sem que ela consiga expressar o que está sentindo. Então, todo o trabalho terapêutico vai ser feito a partir dessa consequência já sabida. É como se isso ficasse gravado no corpo dessa criança. Ela rememora todas as emoções, inclusive físicas. É isso? Na verdade, o trauma, na verdade, eles são memórias físicas, né? Que fazem com que o corpo responda de uma maneira fisiológica. Né? Mas as memórias físicas todas de ambiente, se chovia muito, ela vai lembrar a chuva com mais frequência, se era escuro, ela vai ter dificuldade de lidar com o escuro, se tinha pessoas machucadas, sempre que ela encontrar uma pessoa com um ferimento, aquilo torna na criança um efeito de reagir de maneira semelhante. É como se ela revivesse mesmo. Era como se ela revivesse aquele evento. Uhum. É uma âncora, às vezes, que starta isso, professor? Como o senhor falou, se ele vê uma pessoa ferida, se... Sim, podemos considerar como se fosse uma âncora, né? Uma âncora na memória, que faz com que ela resgate esses eventos todos. Só que, repetindo, né, que nós já conversamos sobre isso, do efeito reflexivo que a criança tem do comportamento de adultos. Sempre que eu falo sobre esse assunto, eu procuro trazer a memória das pessoas, que o noticiário divulgou com muita frequência, um bombardeio feito na Síria, em que um garotinho foi resgatado do meio dos escombros, e aparecia ele no jornal que dava conta daquele evento, em que a criança sentada no banco da viatura da ambulância, passava com um olhar atônito, sem saber o que estava acontecendo em volta dela, passava a mão na testa com sangue, e não sabia nem a razão daquele sangue na mão dela. Quer dizer, há uma certa apatia momentânea com que ela não consegue se situar naquele evento. E os reflexos desse trauma podem trazer para o futuro uma consequência que vai comprometer muito o comportamento dela. Por isso que o atendimento psicossocial é fundamental. Sim, lembrando que desde o início, né, na intervenção do socorrista, essa atenção psicossocial, essa intervenção psicológica, ela já começa a ser feita ali, com aquele profissional, que vai facilitar e muito depois o trabalho de sensibilização daquela criança. Existem ferramentas, estratégias, então, para ajudar a desconstruir essa memória? Existem ferramentas, o acolhimento mais empático possível, mais afetivo possível, já é o primeiro efeito assim, de grande resultado. Depois a terapia vai produzindo trabalhos feitos num ambiente específico para a criança, normalmente procura levá-la para um ambiente onde ela tem um espaço lúdico, alguns chamam de ludoterapia, outros chamam de brinquedoteca, um espaço onde ela vai poder interagir com brinquedos e, através do brincar, ela consegue transmitir parte daquela sua memória traumática. Ou também técnica de desenho, técnica de fazer pinturas, ela transmite pela cor que ela carrega nas pinturas, pelas formas que ela dá nessa pintura, nesses desenhos, ela consegue transmitir muitos sinais daquele trauma que ela vivenciou. Existe um modelo mais recomendado para essas crianças que vivenciam traumas? O modelo é ser o mais simples possível com a criança, porque muitos conceitos ela não consegue perceber.
né? O terapeuta tem que ter o cuidado de fazer com que a criança entre no mundo lúdico para que ela possa se desmontar algumas lembranças mais hostis. E o terapeuta consegue, às vezes, com a terapia, fazer com que ela deixe aquilo num momento que não traz mais efeito para ela, mas mais significativo. Né? Essas técnicas têm que ser feitas através de uma série de sessões de trabalho feito com a criança. Então, a psicoterapia ela vem mesmo através do brincar, como um eixo central desse movimento. Para a criança a forma mais fácil de você conseguir fazer com que ela transmita as suas ansiedades, os seus medos. Né? E ela possa, inclusive, carregar nessas técnicas uma forma dos pontos, dos sinais, dos sintomas mais traumáticos que ela tem a respeito daquele evento. Quanto tempo dura um tratamento, professor, desse? Normalmente, você tem de 10 a 12 sessões, você consegue ter um bom resultado. Algumas crianças que têm uma resiliência maior, têm já uma condição de um modelo mental, né, mais preparado para a situação de mais dificuldade, vive num ambiente com mais hostil, essas crianças normalmente conseguem ter uma recuperação mais rápida. Crianças que têm maior dificuldade de lidar com esses eventos, ou de ter a proximidade deles da sua vivência normal, natural, essas têm um período maior de atenção. O senhor falou que também depende do modelo mental dessa criança. O modelo mental que o senhor se refere é a forma como ele vê o mundo, né? Então, dependendo do ambiente que ele vivencia, né? Da família, onde ele está antes de tudo isso acontecer, isso tudo vai influenciar. Sim, o modelo mental seria o padrão de comportamento, né? A maneira como ela vai reagir diante do mundo em si. Claro que uma criança acostumada a conviver num ambiente de uma encosta, por exemplo, ela vai ter um quadro de situação muito mais suscetível, né, de acontecer um evento desastroso ali do que uma criança que vive, digamos, protegida pelo ambiente de um apartamento, né, num centro urbano. Então, essas diferenças marcam muito como a criança vai reagir diante de um evento crítico, um evento adverso. Mas, pelo conhecimento e entendimento do senhor, após um evento desse, é muito importante que a criança seja encaminhada para uma psicoterapia. Não há forma de você dispensar a criança sem uma atenção mais acurada. Normalmente, nas bases de operações, as crianças com ferimentos são encaminhadas para os hospitais, para que possam ser recuperadas daqueles ferimentos, mas, ao mesmo tempo, é feita uma triagem das crianças que apresentam uma dificuldade emocional maior, né? E se elas não apresentarem uma urgência médica para intervenção, o que prevalece é a urgência psicológica. Ela tem que ser encaminhada com urgência para que ela possa ser tratada logo em seguida daquele evento traumático. Existem várias linhas hoje em dia de psicoterapia. O senhor indica uma que seja mais direcionada para a criança? Olha, especialistas na área vêm sempre apontando a cognitivo-comportamental como aquela que dá um resultado mais rápido e com maior eficiência, né? Pela forma com que ela trata as questões mais pontuais e vai tentar dessensibilizar aquele efeito estressor. O senhor falou anteriormente em ludoterapia, que é com o brincar. Com o brincar. Com o brincar. O brincar como eixo central. O brincar lúdico, né? A cognitivo-comportamental, ela também usa com adulto, ela vai fazer uma abordagem diferente. Abordagem, né? claro. A gente sabe que entrar no processo de como a criança está pensando com relação àquele evento, a ludoterapia é uma grande ferramenta, né? Porque ela faz com que a criança dessensibilize muito mais rápido. E não é só facilitando o terapeuta de identificar os sinais mais críticos daquele trauma. O terapeuta também pode, através daquele brincar, daquelas técnicas de desenhar, de pintura, fazer com que a criança deixe um pouco mais aquele evento menos traumático para ela. Reduza a intensidade, reduza a dramaticidade daquilo que ela vivenciou, através do brincar. Porque muitas vezes a criança não consegue expressar também o que ela está sentindo, porque ela não tem essa compreensão da emoção, às vezes de forma muito clara, né? Eu estou com medo, eu estou com raiva, ou eu estou triste. A manifestação exatamente
do medo que ela sente é complicado, né? É uma construção mental que exige um pouco de experiência, um pouco de habilidade linguística, e a criança tem essa dificuldade pela própria limitação dela, né? Brincando, ela se expõe mais emocionalmente, mostra para o terapeuta o que ela está sentindo, e brincando, o terapeuta pode fazer com que ela dessensibilize com relação àquele evento estressor. Né? E normalmente mais tentando neutralizar aqueles comportamentos que ela vivenciou junto com o adulto. Né? Aquele comportamento de pavor intenso que faz com que ela perceba que alguma coisa está errada sem conseguir identificar o que está acontecendo realmente em torno dela. Professor, nosso tempo está encerrando. Não sei se tem mais algum ponto importante que precisa ser dito a respeito disso, da psicoterapia, do profissional que vai atender essa criança. Bem, eu teria que fazer sublinhar duas questões. A primeira com relação ao agente de defesa civil, ao socorrista do modo geral, sabendo que o trabalho dele é um trabalho que vai ser importantíssimo depois para a recuperação daquela criança junto ao psicólogo. Vai facilitar a abordagem dela, porque já começa ali, naquela primeira abordagem, a dessensibilizar a criança com relação àquele evento estressor. E segundo, para os adultos, familiares, os responsáveis por aquela criança, de sabendo que a recomendação de um profissional para que aquela criança passe por uma terapia deve ser atendido, porque esse processo não se reduz espontaneamente. Ele pode passar por um tempo de forma latente, sem se manifestar de forma mais sensível, mas ao longo do tempo ele pode fazer outros sintomas que o adulto, o adolescente vai expressar. No futuro tende a aparecer, tende a emergir, costuma utilizar, né? Emerge no comportamento dela. Professor, muito obrigada pelas informações, muito obrigada pelo apoio. A gente fica por aqui, lembrando que defesa civil somos todos nós. Olá, eu sou Cíntia Girardi e eu e a minha família, nós enfrentamos um desastre natural. O ano era 1983, nós morávamos em Luzerna, meio oeste catarinense, ao lado do Rio do Peixe. Eu lembro que era um período que estava chovendo muito, por vários dias consecutivos. E eu recordo que a gente foi dormir e durante a noite eu, pequena, com 6 anos de idade, me levantei para ir ao banheiro. Eu sei que as memórias, né, que a nossa memória é uma construção, ela não é um retrato fiel do que aconteceu, né, mas ela traz indícios, né, de como aquilo mexeu com a gente e de como aquilo ainda mexe com a gente. Então, quando eu conto essa história para vocês, eu ainda tenho a sensação de estar colocando o pé na água. Então eu levantei durante a noite, estava todo mundo dormindo, e quando eu coloco os pés no chão, eu sinto a água. Quer dizer, aquela chuva que já acontecia há vários dias consecutivos fez com que o rio transbordasse e de forma muito rápida fez com que alagasse a rua e entrasse nas casas. E aí eu recordo da minha mãe, né, eu acordando a minha mãe apavorada. Meu pai não morava, naquela época, não morava na mesma cidade que a gente, ele tinha passado num concurso, morava aqui na capital, em Florianópolis. Mas ela acordando meus irmãos e os meus irmãos que saíram de casa muito rápido para acordar os vizinhos. Eu lembro da tensão, do estresse, de falar eu fico arrepiada, meu corpo fica todo mobilizado, né? Disso, porque na sequência eu fui retirada dali por vizinhos, eu tive um acolhimento muito amoroso, que me levaram para uma região mais alta, e por lá eu permaneci por alguns dias afastada da minha família, afastada dos meus irmãos, e agora, com mais maturidade, eu consigo ter a dimensão da importância de um profissional, de um socorrista, que vai fazer esse movimento, né, junto a crianças que estão passando por uma situação de desastre, porque as marcas ficam. E como eu falei antes, eu sei que a memória é uma construção, mas eu estou falando com vocês e o meu corpo ele está todo mobilizado. Então, até hoje, em alguns momentos, quando chove muito, eu fico esquisita. Eu já percebi que tem alguns momentos eu ainda não consigo identificar o que é, se é o som, se é uma palavra, se é um cheiro, que também faz esse mesmo movimento com que o meu corpo se mobilize, com que eu fique tensa, né?
Então, ter o acolhimento, e eu sei que eu tive naquele momento, né? Mas saber como agir, né? Com aquela criança de uma maneira que minimize toda a gravidade da situação ajuda e contribui muito. Eu sei que a gente não pode, de forma alguma, ignorar a inteligência de uma criança, talvez ela vá perceber o que está acontecendo, né? Mas conversar com ela de forma mais lúdica, né? Trazer segurança, porque hoje eu consigo entender que naquela época, de uma hora para outra, eu fui dormir e acordei no meio da noite, sem casa, né? Porque a casa foi coberta pelas águas, a gente perdeu tudo, roupa, eu perdi meus brinquedos, eu fiquei afastada da família. Então, esse sentimento de insegurança é um sentimento que seguiu comigo também durante toda a vida e que agora, na maturidade, com a ajuda de terapias, eu tenho conseguido trabalhar. Mas em vários momentos da minha vida, em momentos críticos, eu me senti muito insegura, porque é como se eu fosse perder tudo, né? E parece que não tem muita explicação racional para isso. Eu espero que a minha história possa ajudar vocês, como profissionais, a construírem uma resposta mais efetiva, mais humana e mais acolhedora junto a tantas crianças que, infelizmente, ainda vão passar por esse tipo de situação.